Olá, seja muito bem-vindo. Prazer ter você por aqui. Eu sou a professora Vilciane Mendes, professora de matemática, e vim hoje aqui te ajudar em um conteúdo que é muito importante. Conteúdo este que tem deixado muitas pessoas em situação conflituosa, quando vai fazer uma prova, um teste, vestibular, Enem, assim por diante. O nosso assunto é sobre razão e proporção. Me conta aí, você tem dificuldade nesse conteúdo? Pois é, eu vou te ajudar. Lembrando que eu vou fazer a exposição, a aula expositiva, vou te dar exemplo. Mas para garantir mesmo o conhecimento, você precisa praticar, você precisa habituar-se com a repetição, fazer bastante atividade desse conteúdo. Para fixar bastante em sua memória, é realizar bastante atividade. Então vamos lá? Só um minutinho para ficar bastante claro para você. Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Se a gente vai resolver. Veja bem, não tem como, pessoal, a gente aprender qualquer conteúdo sem ter clareza no conceito. Então, é muito importante, toda vez que você estiver estudando, se atenha ao conceito do conteúdo estudado. Então, nosso assunto é razão e proporção. Bora entender o que que significa razão e proporção. Então, na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Então, a razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas, havendo o coeficiente entre dois números. Então, por aqui, vamos embora aqui, seguindo no exemplo, para você entender e entender bem sobre a razão. Eu tenho aqui um exemplo. A partir das grandezas A e B, nós temos a razão A sobre a razão B. Queremos saber a razão entre A e B. Toda vez que te perguntar razão entre dois números, você vai simplesmente efetuar o quociente. Super fácil, né? Razão entre dois números é só dividir. Então, eu tenho que A dividido por B. A dividido por B. Interessante e importante ficar atento a isso aqui, ó. O valor de B tem que ser diferente de zero, ou seja, o número que vai ficar no denominador tem que ser maior que zero. Não pode ser zero nunca, certo? Voltando aqui no conceito agora de proporção. Proporção é determinada pela igualdade entre duas grandezas. Ou seja, tem que haver duas grandezas, tem que haver duas frações. Colocando aqui no nosso português claro, né? É, ou ainda, duas razões possuem o mesmo resultado. Então, vamos embora lá entender aqui, ó. Na proporção, nós teríamos que ter duas frações, ó, A dividido por B igual a C dividido por D. Então, quando falar de proporção, lembre sempre que tem que haver duas frações. E como calcular? A razão, nós calculamos dividindo a 40 e 20. Então, nós vamos dividir 40 por 20, que resulta 2, certo? Razão, fixa bem aí. Razão entre dois números é só efetuar a divisão. Então, 40 dividido por 2, por 22. Certo aí? Então, vamos embora lembrar que na razão, nós vamos colocar na fração, então a gente tem que ter claro aí os termos da fração. O número que ficar acima desse tracinho aí, nós chamamos de numerador. Sempre é bom lembrar isso. E o número que fica abaixo chamamos de denominador, certo? Importante aqui na razão, ó. A razão tem esse nome. A dividido por B, que são apenas dois números. O A representa o antecedente, que é o número que fica acima. E o que fica abaixo representa o consequente. Certo aí? E aí, agora vamos para a proporção.
A razão tá claro, né? Só dividir. E quando for proporção? A proporção, como eu bem disse, se trata de duas frações. Ó, então, vamos resolver isso aqui, esse exemplo. Qual o valor de x na proporção abaixo? Então, para você encontrar o valor de x, nós vamos precisar efetuar um cálculo aqui. Então, veja bem. Você vai efetuar aqui, fazendo a multiplicação cruzada, ó. Então, começamos sempre pela letra. Eu gosto sempre de começar pela letra. Então, x vezes 1, eu vou deixar aqui separadinho para ficar claro para quem tem dificuldade. Mas se você já sabe, pode ir direto. 3 vezes 12, você separa, ó, 3 vezes 12. Aí nós temos x vezes 1, x. 3 vezes 12, 36. Então, nesse caso aqui, nós temos que x é igual a 36, certo? Entendido? Então, ficou claro para você o que que é razão e o que que é proporção? Ótimo, então vamos seguir. Vamos entender as propriedades, porque as propriedades nos traz clareza nos detalhes daquele assunto. Então, a propriedade da proporção, ela representa produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aí é a propriedade fundamental da proporção. Para você efetuar, é multiplicar o produto, né? Multiplicar. Produto é multiplicar. É o produto dos meios. Ele vai ser igual ao produto dos extremos. Então, veja bem. Eu tenho aqui, vamos voltar lá no destaque, para ficar bem claro para você. Eu tenho aqui A sobre B igual a C sobre D.